Título original: Odu, uma breve história da vida. Primeira publicação em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Primeira edição, todos os direitos da obra reservados ao autor Gabriel Lima Brandão. Copyright do texto Gabriel Lima Brandão, 2024. Arte de capa, Aline Velinski. Nono capítulo, Água. Como no despertar de um sonho, abre os olhos e se vê novamente sentado no parque ao lado do bom senhor, que parecia orgulhoso ao constatar a profundidade que conseguiu alcançar com Zoé. Atordoado, olha seu entorno percebendo uma mudança na paisagem do parque, que agora estava totalmente tomado por uma neblina. Pelo fato de estarem cobertas pela névoa, as diversas cores do bosque foram substituídas por um cinza claro. Assustado e tentando entender o que estava acontecendo, Zoé se levanta. Zoé, chama o velho, vamos seguir com nossa conversa, sugerindo com a mão que ele se sente novamente. Zoé gira em torno de si mesmo, confuso. Buscava algum ponto de referência, mas a única coisa nítida que conseguia ver de fato era o velho sentado. Quando ameaçou ir em direção à escada de concreto, viu emergir uma luz vermelha e outra azul que se alternavam entre si. Elas vinham lá de baixo, da avenida. As luzes o hipnotizavam. Sua coluna voltou a latejar levemente. Começa a sentir as pernas formigando e, quando se dá conta, passaram-se alguns meses. Há poucas semanas do casamento arranjado de Aline, o clima na casa do fazendeiro está pesado. Por diversas vezes, pai e filha entraram em calorosos embates. Zoé se vê em uma memória, então vira-se para o velho e ordena: por favor, pare com isso. Estavam parados em frente à casa principal da fazenda. Estava uma noite estranhamente sinistra. Disse a Suncê que as coisas iam ficar um pouco mais complicadas, meu filho. Carinhosamente responde o senhor. Não havia luz da lua nesta noite. Então, as janelas da casa mal iluminavam o lado de fora. O senhor, preocupado com a confusão que Zoé sentia, continuou. Conseguimos alcançar uma pedrinha que estava dentro de Suncê, lá em suas raízes mais profundas. Faltam apenas duas. Confia em mim. Apontando para a entrada da casa, vira Zoé com o cajado. Preste bem atenção, meu jovem. Essa lembrança não é sua. Ouviam-se gritos e alguns objetos quebrando. Aline e seu pai discutiam ferozmente. A porta da entrada se abre, parecendo que seria arrancada pela força usada. Era Aline saindo da casa. Antes de partir, vira-se e esbraveja. Se você quer que eu me case, vai ser uma cerimônia com meu cadáver. Um dos seguranças do seu pai se aproxima para pegá-la e colocá-la no carro. Com cotoveladas, ela se debate para o homem não encostar nela. O carro a levou para a casinha branca e verde ao norte do terreno. Aline entra rapidamente na casa e se refugia em seu quarto. Chorando desesperadamente em cima da cama, vê sua irmã entrar no aposento. Não fique assim, Aline. Amanda se aproxima, com cuidado, da irmã. Por que eu tenho que passar por isso? Urrava, golpeando o travesseiro. Zoé, do lado de fora da casa, tenta se aproximar, mas o velho, com o cajado, bloqueia sua passagem. Por ora, meu filho, ficaremos do lado de fora. Alerta o senhor. Ele olha para o velho e pergunta, enquanto se ouvia Amanda ao fundo, tentando acalmar sua irmã. Por que você está me mostrando isso? Ainda sentindo-se perdido. Porque Suncê precisa saber algumas coisas. Essa triste noite é o começo de mais uma pedrinha que carregou dentro de si. O velho acende um cigarro de palha e continua. Pai e mãe são sagrados, mas fico triste em ver que, devido ao desprezo e indiferença de seu pai pelas meninas, a Aline precisou passar por dolorosas situações. Aline, deitada no colo de Amanda, ficava aos poucos mais calma, enquanto seguiam conversando. O papai vai viajar em poucos dias, mana. Tô pensando em algo com o Zoé, refletia Amanda. Você acha mesmo que podemos sair desse inferno? O pai vai perseguir a gente até morrer. Sem esperança, olhava para sua irmã, que fazia carinho em seu rosto. Olha, só vamos saber se tentarmos, mas te prometo que só saio daqui com você e com mamãe. As irmãs tinham uma relação de profunda amizade e amor mútuo. Você tem tanta sorte, mana. Queria ser forte como você, lamentou Aline. Forte como eu? Você quase destruiu toda a casa do papai, menina. Aline abre um breve sorriso e se abraçam. A mamãe sabe desse plano, indaga, ainda abraçada com a Amanda. Ainda não. Hoje vou decidir com Zoé como faremos. Assim que pensarmos em algum plano, você será a primeira a saber. Mana, a última vez que o pai pegou a gente fazendo algo escondido, a mamãe sofreu tanto.
olhando para baixo e lembrando de como seu pai era rude com a família. Dessa vez vai ser diferente, Aline, pegando-a nos ombros e fazendo ela olhar para seus olhos. Amanda se levanta e olha disfarçadamente pela janela para ver se ainda tem algum segurança do seu pai próximo à casa. Precisamos desligar as luzes. Aquele infeliz ainda está plantado no cercadinho, disse Amanda, fechando as cortinas do quarto. A casa onde ficavam era pequena. As meninas dormiam no único quarto que tinha. Hoje vocês vão ao lago novamente? Curiosa, pergunta Aline, por amar ouvir as confidências de Amanda em seus encontros. Não, hoje vou lá na vila conhecer a mãe dele, quer dizer, minha sogra, não? Batendo palminhas. Zoé leva as mãos à cabeça e vira-se de costas para a casa. Então é nessa noite que estamos. Uma tristeza se abate sobre seu peito. Exatamente. É necessário que Sunsê compreenda como tudo isso começou. Preciso que Sunsê, Zoé, seja forte. O velho vai em sua direção para confortá-lo. A conversa das irmãs seguiu. Por isso que você tem sorte, mana. Sorte. Vivemos esse inferno juntas, Aline. Mas você sabe o que é amar e ser amada. Se referindo à relação de um casal. Amanda não tinha uma resposta para isso. Olha, mana, quando sairmos daqui vamos conhecer o mundo lá fora. Tem muita gente para você conhecer ainda. Deitou-se ao seu lado na cama, tentando reconfortá-la. É verdade. O pai nunca tirou a gente desse lugar maldito. Sabia que eu tinha um esconderijo? E sem esperar pela resposta da irmã, completou. Quando vinham os caminhões buscar os produtos da fábrica, fazia de tudo para ficar escondida, ouvindo as conversas dos motoristas. Eles conversavam sobre grandes estradas e uns prédios enormes. Não consigo nem imaginar isso. Aline vira para sua irmã na cama, depois de relembrar dos caminhoneiros, e tem uma ideia. O Zaolho sabe dirigir? Sabe, animada se senta na cama. O pai sempre deixa uma caminhonete perto da fábrica. Então, as duas completam. Podemos fugir com ela. Zoé, assistindo às lembranças de Aline, comenta com o velho. Então eu era mesmo a esperança delas saírem daqui? O velho balançou a cabeça em sinal de desaprovação, na intenção de demonstrar que eles não estavam ali para isso. Essa história ainda não é sobre Sunsê, coçando o queixo enquanto refletia. Estamos aqui apenas para Sunsê também entender as dores do outro lado, meu filho. Não foi apenas Sunsê que sofreu nesse processo de transformação. Eu fiquei sabendo pelo telefone no dia que consegui falar com ela. A primeira vez após 18 anos, parou para refletir também. Alguns minutos depois, Amanda olha para o lado de fora, certificando-se de que não havia ninguém no entorno da casa. Ela beija a testa da sua irmã, que ainda estava acordada, matutando várias ideias para sair dali. A conversa com Amanda a encheu de esperança. Antes de sair do quarto, arruma uma trouxinha com os remédios e os óleos que fez para ajudar a mãe de Zoé. E antes de partir, Aline diz: não esqueça da nossa ideia. Amanda confirma com a cabeça e sai silenciosamente de casa. Aline, por sua vez, levanta-se da cama e corre para a janela. Estava um breu esta noite. A lua não apareceu para clarear, mas ao longe conseguiu enxergar a silhueta de Zoé aguardando sua irmã ao pé de uma colina com um cavalo. Olhando-a sumir no meio da mata, ficou um tempo observando pela janela e sonhando acordada com a ideia de liberdade. Os olhos de Zoé começam a encher de água. Ele volta a olhar para Aline, que ainda estava na janela. Apenas com seus 20 anos, no auge da sua juventude, ela era 2 anos mais velha que Amanda, assim como Perseu. Se eu tivesse ficado sabendo disso essa noite, tudo poderia ter sido tão diferente. Pegando na mão do velho para sentir-se em um porto seguro. Alguns instantes depois, 2 carros se aproximavam. Um era o do fazendeiro, alcoolizado. O outro era o de Edom, um dos seus seguranças, gritando ainda de dentro do carro o nome de Aline, enquanto tentava sair sem tropeçar nele mesmo. Nossa conversa ainda não acabou, esbravejava. Na intenção de tentar proteger sua filha, sua mãe sai do carro mais rapidamente para entrar primeiro do que ele. Aline, que ainda estava na janela, olha para a cama de sua irmã. Sem pensar 2 vezes, tenta arrumar os travesseiros para simular como se ela estivesse na cama. Visto que estava extremamente escuro, era capaz deles não perceberem, mas nada poderia salvá-la naquele momento. Sua mãe entra no quarto primeiro, e assim que percebe que Amanda não está, já se prepara para o pior, colocando-se à frente da porta aberta do quarto. O quarto ficava à direita da porta de entrada. Quando as duas viram ele passar e se virar em direção ao quarto, a reação de sua mãe foi segurar-se nos batentes da porta.
Ela era uma mulher pequena e muito magra, mas naquele momento, toda a força que tinha para tentar segurar seu marido a agigantou. Neste momento, o velho coloca suas mãos nos ombros de Zoé e o vira para si. Não há motivos para vermos isso. Olhe apenas para mim. Tudo o que precisa saber é que a mãe das meninas não conseguiu contê-lo. Ele entrou no quarto e percebeu inevitavelmente que Amanda não estava lá. Na intenção de tentar proteger sua filha Aline, no calor da discussão, a mãe das meninas viu-se obrigada a contar onde estava Amanda. O fazendeiro, em fúria, antes de sair, empurrou Aline com força. Sem olhar para trás, contava o velho com um semblante sério pela primeira vez. Infelizmente, devido à escuridão do quarto, ele, sem ver, a empurrou de encontro à cabeceira da cama. E, tomado da raiva que o deixou completamente cego, não percebeu o que de fato havia feito. Aline desmaiou e ficou bastante ferida. Zoé fixou-se nos olhos do velho e, como já sabia o que tinha acontecido, o abraçou ao ouvir o barulho da queda. O senhor o cobre com seus braços e permanecem assim até a saída do fazendeiro da casa. O fazendeiro saiu da casa arrastando sua mulher pelos braços em sentido ao seu carro. Esta, por sua vez, sentiu em seu coração que algo ruim acontecera. Parecia que tinham arrancado algo de dentro do seu coração, mas não conseguia se desvencilhar do fazendeiro, que a obrigou a entrar no carro. Agora vamos fazer uma visitinha. Fora de si, dizia o fazendeiro. Antes de entrar no carro, ordena ao seu segurança Edom para que fique para evitar que Aline tente fugir. Alguns minutos depois da partida do fazendeiro, o segurança percebe um estranho silêncio no quarto. Geralmente Aline era bem agitada, e nem a luz do quarto ela acendeu. Ao adentrar na casa, se depara com a triste realidade. O velho solta Zoé e sinaliza para que eles entrem na casa, mas antes é questionado. Sinto raiva deste homem. Enfurecido, braveja, e continua. Como se mantém calmo, meu velho? Você não sente? O velho o interrompe, sinalizando com a mão. Todos que por essa terra passam, Zoé, sentem todas as emoções. Elas fazem parte da complexidade de um ser humano. Colocando as mãos no cajado e apoiando sua cabeça, continua. São sentimentos naturais. Agora entenda que vou te dizer. Lembra o que sua avó te ensinou na noite que Perseu partiu? Zoé estava tão abalado que nem tentou se lembrar, mas mesmo assim o velho continuou. Esses sentimentos calorosos, como a raiva e a fúria, sempre vão passar por nós. Mas agora te questiono, o que fazemos com isso? Zoé se mantém em silêncio. Negar a existência deles não é sábio, assim como negar a depressão, tristeza e remorso. Apontando para o coração de Zoé, continua. Devemos deixá-los passar e não nos prendermos a eles. Porque se você sentir raiva e dela se alimentar para fazer algo, o que você estará plantando? O que você vai conseguir com isso? Questiona a Zoé, o balançando pelo ombro para que ele reaja. Mas a Aline não merecia sofrer nenhuma consequência, respondeu indignado. De fato, Zoé, ela não merecia, virando-o para irem em sentido à casa. Mas neste mundo, coisas ruins acontecem, e não foi diferente nesta noite. Como disse no começo, pai e mãe são sagrados. Então, não há nada mais avassalador do que um pai que, tendo gerado um ser, o negue dessa forma. Para este pai, suas filhas eram apenas moeda de troca. Cego de si e da vida que o cerca, não consegue entender a profunda magia que o amor proporciona. Magia? Não entendeu o que o velho queria dizer com isso. Sim, magia. Veja, com essa raiva que está visivelmente emanando do seu peito agora, com esse desejo de vingança em nome da Aline, Sunsê arranjaria forças para cruzar toda a fazenda correndo a pé atrás daquele homem, não é? Zoé concorda com a cabeça e chega até desejar fazer isso. E depois, o que você construiria após se vingar? Indaga o velho, olhando bem dentro do olho dele. Nada passa na mente de Zoé. Muito bem, agora com o amor pela vida, Zoé, você é capaz de transformar este lugar. Vou provar isso a você mais à frente. Batendo em sua cabeça com soquinhos leves, como se quisesse dizer, tem alguém aí dentro? Falar é fácil, meu velho. Resmunga, mas entendendo o que ele queria dizer. Mas quem disse que o amor é o caminho mais fácil? A raiva, sem dúvida, o faria correr. Por isso tais sentimentos são tão sedutores e difíceis de sair de dentro de você. Eles interrompem a fala porque adentraram a casa e pararam para assistir o que estava por vir. Edom toma Aline nos braços e a deita na cama. Verifica os sinais vitais e percebe que o pulsar do coração de Aline está bem fraquinho. Ele se ajoelha e começa a rezar de forma tão intensa que, a cada palavra proferida, parecia refletir sobre si mesmo,
suas atitudes em sua vida servindo ao fazendeiro. Quando terminou o salmo, estava decidido a tomar uma atitude. Certifica-se de que Aline ainda está respirando e parte em direção ao seu carro. Zoé, olhando a Aline na cama, involuntariamente começou a pensar em coisas ruins. O velho, por sua vez, responde aos seus sentimentos, mesmo sem ele ter dito uma só palavra. Não, Zoé, não envenene sua alma. Essa não é a forma certa de lutar pela vida. Como não pensar, senhor? Pergunta sentado no chão do quarto como uma criança, segurando os joelhos e olhando-o aflito. Entenda, Zoé, o acontecido desta noite é de fato muito triste. Mas para vencer as demandas ruins que acontecem nessa terra, não podemos revidar com a mesma energia negativa. Não se vence o fogo com mais fogo. Alimentar esses pensamentos dentro de Sunsê apenas prejudica a si próprio. É tão difícil, meu velho. Triste, responde. Agora, sentir o luto é um processo crucial para transformar o sentimento de tristeza dentro de Sunsê em força espiritual. Inclusive, foi o que Sunsê não fez consigo, reflete o velho. Mas o luto não é só quando alguém morre, indaga Zoé. Muitas coisas morrem dentro de nós constantemente. Sonhos, ideias frustradas. Viver esse luto é fundamental. Agora, alimentar dentro de si sentimentos negativos não te elevará à luz. Ambos ficaram alguns minutos em silêncio. Zoé começou a fazer um exercício mental de reflexão das lições aprendidas com o velho, que por sua vez voltou a falar. Em nossa conversa anterior, Zoé, Sunsê já falou sobre coincidências da vida. Aquele homem que entrou aqui está decidido a ir até uma delegacia, muito, mas muito longe daqui. Passaria quase a noite toda dirigindo. Mas, para Sunsê, que gosta de acreditar em coincidências, a uns 30 minutos daqui, coincidentemente, ele encontrará 3 viaturas na estrada fazendo uma ronda, diz o velho apontando para a janela de dentro do quarto. Zoé se manteve em silêncio devido à tristeza que sentia, mas mantinha a tentativa de limpar sua mente de pensamentos ruins. Então, após mais alguns minutos de silêncio, o senhor retoma. Pois bem, antes de partirmos para Sunsê, relembrar de uma outra coincidência dessa noite, o senhor bate o cajado para que Zoé olhe para ele. Preciso que Sunsê fique comigo, Zoé, senão vou acabar perdendo Sunsê. O velho o encara seriamente e estica a mão em sua direção, aguardando Zoé apertá-la, como um trato. Zoé não entende, mas como aprendeu a confiar no velho, aperta sua mão em sinal positivo. As águas vão rolar, e não há força maior na natureza que sua revolta. Com as mãos, sinaliza para Zoé se levantar do chão. Estamos quase chegando na segunda pedrinha. Aguente firme, meu filho. Mas antes de saírem do quarto, o velho vira-se novamente para a cama, olha mais uma vez para Aline, fica alguns segundos em silêncio como se estivesse planejando algo e diz: Sunsê merece todo o amor do mundo, pequena guerreira. Seu pai lhe rejeita, mas Deus não. Ele anda até o meio do quarto. O velho levanta o cajado e a outra mão de forma majestosa. Zoé sente um tremor na casa. Vou dar-lhe uma cura mais digna, exclamou o velho. Os olhos do velho emitem uma luz secante. Assim como a ponta de seu cajado, o corpo de Aline começa a brilhar. Zoé ficou parado enquanto assistia àquele momento. Parecia que Deus estava ali presente em sua frente. Não sentiu medo e nem alegria. Apenas a paz reinou no quarto. O teto do quarto tornou-se dourado como a luz do sol. O velho rogava palavras que ele não compreendia. Zoé olha para fora, através da janela, porque vê alguma coisa se mexer no jardim, no entorno da casa. De repente, a noite virou dia e o ciclo entre noite e dia se repetiu inúmeras vezes, como se estivesse acelerando o tempo. Zoé avista o espírito de Aline, como criança, brincando com a vassoura quebrada, usando-a como espadinha no meio das flores do jardim. Por onde ela passava brincando, e de acordo com o avanço do ciclo diurno e noturno, cresciam florezinhas nos tons lilás e roxo. Zoé não compreendia o que via, apenas sentiu todo o amor do mundo nascendo naquele jardim. Colocando a mão no vidro da janela, viu o espírito de Aline sumindo aos poucos e transformando-se em um lindo ramalhete de flores. Ele ouve uma voz que parecia vir de todos os lados. Vira para o velho e percebe que essa voz era dele. Que sua coragem, pequena guerreira das águas, renasça a cada ciclo, renovando essa terra. Que seu amor transforme suas dores em sabedoria. Que seu desejo de liberdade seja uma inspiração para quem aqui habita, concluiu o velho, voltando para a noite original.
Mas com uma diferença. O jardim com as florezinhas lilás e roxas que cresceram diante dos olhos de Zoé permaneceu intacto, como se elas sempre tivessem existido por lá. Aline, após o processo, puxa o ar profundamente e cai em um sono profundo. O velho olha para Zoé. Seus olhos ainda estavam voltando ao normal, brilhavam como estrelinhas. Zoé apenas consegue dizer: "Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Obrigado." Com os olhos cheios d'água, afirma Zoé: "Nunca se esqueça da luz, meu filho." Sua voz ainda parecia vir de todos os lados. "Lembre-se da sabedoria contida na força do amor. Por mais difícil que seja a situação, é ela que deve nos guiar. Não caia, não se cegue e não se permita ser guiado pela raiva. Essa é a forma certa de lutar, Zoé. Não é a mais fácil, mas apenas a luz do amor pode transformar a terra."